E aí, galera, meu nome é Luísa, sou residente de Biologia e hoje a gente vai resolver os exercícios da semana 1 do PET 4. O tema abrange os reinos dos seres vivos e a atividade 1 vai falar pra gente que a reciclagem é um processo que consiste na reutilização de materiais cuja primeira utilidade terminou em um novo produto igual ou sem relação com o anterior. Diversos materiais como vidro, plástico, metal, papel, entre outros, podem ser reciclados, visando a redução do consumo de matérias-primas. Além disso, a reciclagem minimiza a quantidade de lixo acumulado em aterros sanitários e lixões e contribui para a limpeza das cidades. Esse processo é igualmente importante do ponto de vista socioeconômico, uma vez que gera empregos em cooperativas e colabora diretamente para o aumento da renda de diversas pessoas. Nesse sentido, a questão aborda o eixo temático reciclagem, entre aspas. A compostagem é uma técnica que vem sendo utilizada pelo homem há séculos. Trata-se de um processo biológico de reciclagem da matéria orgânica, de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, mediado por fungos e bactérias. Com a popularização da técnica, as composteiras ganharam mais espaço nas casas das pessoas e, para os mais animados, a internet conta com os inúmeros tutoriais de como fazê-las. A partir das informações apresentadas acima e de seus conhecimentos em biologia sobre fungos e bactérias, assinale a alternativa correta. A. Os fungos pertencentes ao reino Fungi são procariontes pluricelulares e apresentam nutrição heterotrófica. B. As bactérias pertencentes ao reino Monera distinguem-se dos demais seres vivos porque suas células possuem carioteca envolvendo um material nuclear, isto é, são eucariontes. C. A principal forma de reprodução das bactérias é a gemiparidade, processo de reprodução assexuada simples e rápido que consiste na divisão de uma célula por meiose em outras duas iguais. D. Os fungos são organismos aclorofilados que, em associação mutualística com clorofícias, formam as chamadas micorrizas. E a reprodução assexuada em certas espécies de fungos filamentosos pode ocorrer por fragmentação do micélio, que por mitose dá origem a novos indivíduos idênticos ao seu precursor. Então, a letra A ela está errada porque diz que os fungos são organismos procariontes, sendo que na verdade eles são eucariontes, pluricelulares ou unicelulares e apresentam nutrição heterotrófica. A letra B dizia pra gente que os seres, que as bactérias, elas distinguem-se dos demais seres vivos porque suas células possuem carioteca, envolvendo material nuclear. E isso é mentira, ela não possui carioteca. E, além disso, são seres procariontes e não eucariontes, como afirmava a questão. A letra C diz que a principal forma de reprodução das bactérias é a gemiparidade, sendo que na verdade é a divisão binária. E consiste por um processo chamado de mitose e não de meiose. E a letra D, os fungos são organismos aclorofilados que, em associação mutualística com algas, formam os chamados líquens e não micorrizas. Logo, a alternativa correta é a letra E. Atividade 2. As bactérias são organismos que atualmente auxiliam o desenvolvimento científico e tecnológico. Elas são utilizadas diretamente em biotecnologia, principalmente como vetores de manipulação do DNA, bem como fornecedores de diversas enzimas. A utilização das bactérias na biotecnologia se deve a sua simplicidade procariótica e à manipulação dos plasmídios, sua simplicidade quimiosintetizante e aos micoplasmas, complexidade da parede celular e ao seu RNA, D. Simplicidade das ficobilinas e ao seu DNA. Letra E. Sua alta capacidade de multiplicação e por serem revestidas por um capsídeo. Então a resposta correta é a letra A, devido à sua simplicidade procariótica e à manipulação dos plasmídios. Isso porque elas são seres unicelulares, né, procariontes, então elas têm um material genético espalhado pelo citoplasma, já que elas não apresentam a carioteca, e isso faz com que elas sejam consideradas mais simples quando são comparadas a outros seres, como por exemplo fungos, entre outros. Além também do DNA, as bactérias elas têm estruturas formadas por um DNA cromossômico que a gente chama de plasmídio, e que eles podem se replicar independentemente do DNA
da bactéria de fato. E aí eles ficam espalhados pelo citoplasma da bactéria. E geralmente esses plasmídeos eles são resultados de trocas de DNA entre bactérias, que é quando há a reprodução sexuada, que é o que a gente chama de conjugação. 3. Observe a tira abaixo que ilustra o processo reprodutivo das bactérias. Então a gente tem duas bactérias e uma fala para a outra: nossa, como você está gorda. E na última tirinha fala: a obesidade é um problema fácil para as bactérias. Então a questão nos traz que a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre o processo reprodutivo ilustrado na tira, a reprodução depende da quitina presente na parede celular. B. Os cloroplastídeos distribuem-se em igual número para as células filhas. C. O processo denomina-se esporogênese, que ocorre também nos fungos. D. O processo resulta em duas novas bactérias geneticamente idênticas. Ou letra E. Uma das novas células forma um endosperma, estrutura resistente ao calor. Então, essa questão ela praticamente resume o que a gente já falou ao longo do vídeo. Então, a resposta correta é a letra D. Esse processo ele resulta em duas novas bactérias geneticamente idênticas, como eu já mencionei sobre o processo reprodutivo das bactérias. Atividade 4. Leia com atenção o trecho a seguir. História de duas bactérias. A bactéria Z e a bactéria U encontram-se em um meio de cultura contendo um antibiótico A. Z comenta com U: esse antibiótico me deixa muito mal, estou com dificuldade de sintetizar moléculas de RNA. Então U vai responder: puxa, eu continuo produzindo normalmente proteínas e sinto-me muito bem. Z: farei imediatamente uma ponte citoplasmática com você e vou lhe transferir um plasmídio especial. Um pouco depois, Z comenta: muito obrigado, meu processo de síntese de proteínas se normalizou, sou uma nova bactéria. Então, com relação a esse trecho, é incorreto afirmar que a bactéria Z inicialmente teve dificuldade de sintetizar moléculas de RNA e isso interferiu na síntese de proteínas. B. A bactéria U tem constituição genética que permite sobreviver em meio contendo o antibiótico A. C. Ocorreu conjugação entre as bactérias U e Z. D. A bactéria Z ela recebeu molécula de RNA mensageiro presente no plasmídio, o que lhe garantiu resistência ao antibiótico A. Ou letra E. A bactéria U transferiu DNA para a bactéria Z. Então, é incorreto a gente falar que a bactéria Z ela recebeu molécula de RNA mensageiro presente no plasmídio, o que lhe garantiu resistência ao antibiótico, porque a bactéria, na verdade, ela não recebeu o RNA. E por último, a questão 5. Artefato bélico desenvolvido para espelhar agentes vivos capazes de infectar um grande número de pessoas é chamado de arma biológica, contendo vírus e bactérias modificados geneticamente em laboratórios, para se tornarem resistentes, matando ou incapacitando humanos, animais e plantas de uma nação adversária. Potencialmente para este fim destacam-se os bacilos anthracis e Clostridium botulinum, os vírus da varíola e o ebola. A respeito dos micro-organismos destacados, afirma-se que, letra A, pertencem ao mesmo reino por não apresentar material genético envolvido pela carioteca. B. As bactérias pertencem ao mesmo gênero porque possuem forma esférica, são autótrofos e só se reproduzem no interior de outras células, formam esporos que são as estruturas de resistência no ambiente externo. Ou letra E. As bactérias possuem a mesma forma e pertencem a gêneros e espécies diferentes. Então, essa alternativa é um pouco complexa. Ela pode ser tanto a letra A quanto a letra E. Porém, a letra A é mais coerente do que a letra E, apesar de que a letra E também pode ser lida como alternativa correta, porque essas bactérias citadas, elas possuem sim o mesmo formato, que são ambas em forma de bastonete. Porém, essa questão é meio equivocada, porque a gente não deve esquecer que as bactérias elas possuem formas diferentes entre si. Por exemplo, cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas e vibrião. Portanto, a alternativa mais coerente, então, se torna a letra A. Elas pertencem ao mesmo reino por não apresentar material genético envolvido pela carioteca. E é isso, galera. Obrigada e até a próxima aula.